Sei que esse é um tipo de vídeo que às vezes é chato, é denso, é maçante, mas é isso que liberta. Você ficar assistindo só videozinho de preço de Zara, preço de Nutella, esse tipo de coisa, por isso que você vê um monte de vídeo de gente que chega e com 6 meses vai embora. Porque você ficar sabendo o preço disso ou daquilo, isso não corresponde a 5 a 10% das coisas que você precisa saber para poder escolher um país. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a manifestação do Chega, que aconteceu aqui em Portugal. E um dos lemas da manifestação foi: nem mais um imigrante ilegal. Então esse é o tipo de vídeo que eu sei que mexe com o coraçãozinho das pessoas. Eu sei que necessariamente eu não precisava comprar algumas brigas, mas esse é o preço de você ter sua própria opinião, de você não pensar no efeito manada, de você não ter rabo preso com ninguém, ou não ficar preso a certo tipo de clã, porque se eu emitir tal tipo de opinião, eu vou perder inscrito. Se eu falar mal de tal político, eu vou perder tal inscrito. Não. Então esse é um tipo de vídeo que eu vou falar a minha opinião, mas de saída eu já falo. Várias das ideias do Chega eu concordo. Inclusive essa, nem mais um imigrante ilegal. Mas vamos tentar descobrir o que pode ser um imigrante ilegal. Porque, pelo que parece, muitos dos imigrantes que supostamente estão ilegal aqui em Portugal é porque o pessoal não está cumprindo com o que está escrito nos tratados e nos acordos. Não à toa, muitas das pessoas estão judicializando a questão, porque se dão prazos para as pessoas, não cumprem os prazos, aí vai se estendendo, aí daqui a pouco a pessoa fica 6 meses, fica 1 ano, fica 2 anos, e ainda aguardando. Durante esse período, para alguns é considerado a pessoa como um imigrante ilegal. Mas bora lá para esse vídeo que a gente vai ver um bocado de como é que foi essa manifestação e qual a opinião do Nick. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente quer chegar nessa marca dos 10 mil agora em dezembro, e eu preciso da sua ajuda. Bora lá! Esse cartaz aqui é interessante. Expulsão de imigrantes que cometeram crime. No vídeo anterior, se você não assistiu, entra lá, no qual eu falo sobre 600 imigrantes brasileiros que foram deportados. Alguns disseram que na verdade não queria ser deportado, mas acabou sendo deportado naquele programa de repatriação voluntária e tal. Mas se você não assistiu, eu vou deixar aí para você assistir no final. Mas eu falo em relação a isso, sobre os imigrantes. Esse é um ponto, no meu caso, é pacífico. Pode ser com Chega, poderia ser com um partido de esquerda, enfim, eu não me importo disso. Uma coisa que eu tenho pra mim é, se você decide ir morar em um outro país que não seja o seu, claro que rito de cidadania e civilidade você deveria ter em qualquer canto do mundo, mas é aquilo. Uma coisa é aquilo que você faz na sua casa. Na sua casa, às vezes, você pode colocar o pé em cima do sofá, você faz algumas coisas que quando você vai na casa do outro, você não faz. E uma das coisas que tem irritado muitas pessoas na Europa em si, aí não é questão só de Portugal, você vê isso acontecendo no Reino Unido, não à toa aconteceu o caso lá de 600 pessoas que foram deportadas, você vê lá no caso da Bélgica, você vê lá na Alemanha, você vê em Paris. É o quê? As pessoas reclamam que os imigrantes escolhem um país, qualquer que seja, só que quando chega lá, ao invés deles se adaptarem com o país no qual eles escolheram morar, eles chegam lá e querem colocar o rito de vida que eles tinham no país do qual eles saíram. No país do qual eles largaram mão, falaram, eu não quero, isso aqui tá mal, tá tudo mal, eu vou abandonar isso aqui, eu vou tentar uma vida nova num país que é melhor. Só que quando chega nesse país, ao invés da pessoa tentar se adaptar, não. Então a gente vê vários casos de pessoas reclamando, por exemplo, anda no centro das cidades, tá mulheres com burcas, tá os caras que às vezes no seu país de origem poderia andar com arma branca e tal, e aqui também quer andar com arma branca. Muitos deles estão aqui há muito tempo, há anos, e não conseguem falar o português, não conseguem falar o básico de entrar e sair e poder comprar alguma coisa, e parece que não faz questão nenhuma. Fora um outro vídeo que eu fiz de pessoas que estão aqui, que são imigrantes, estão mais de 1 ano sem trabalhar e morando no centro de Lisboa. Como é que pode? Então, por isso que vai aumentando esse sentimento das pessoas de falar, pô, eu moro no meu país, contribuo para ele, e muitas das vezes eu sou empurrado a ir para fora
porque aqui dentro eu não tenho condições, tô vendo meu país ficar desfigurado por pessoas que vêm para cá e o mínimo de civilidade não quer ter, não quer em nada se assemelhar conosco, mas quer usufruir de tudo que aqui tem. Vamos continuar. Esse leme estendido no chão, olha que eu já vi ele em algum lugar, tanto recentemente quanto historicamente, principalmente lá no Brasil. Deus, pátria, família, e aqui tem liberdade. E já logo na sequência, uma pausa, pessoal, ó. Apareceu aí essa menina aí que foi tirar foto, muito emocionada com o Ventura. Aí já foi lá uma vovozinha lá pra poder tirar uma foto também com ele, muito emocionada. Ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu vi isso acontecer no Brasil, não faz muito tempo, e por isso eu falo pra vocês, tomem muito cuidado. Se eu puder falar alguma coisa pra vocês tome muito cuidado. Se atenha aos seus princípios e valores independentemente de pessoas. Que às vezes pessoas podem mudar de ideia. E aí você fica presa, agarrado a um político, principalmente político, que precisa fazer negociações, às vezes tem que abrir mão, às vezes, de alguns princípios que tem para poder ganhar alguma outra coisa aqui e tal. Assino com você aqui, eu voto com você aqui, mas você vota comigo naquele outro lá e tal. Então, muito cuidado, pois o Brasil tá pagando um preço altíssimo por causa de idolatria política, tá? Eu sei que só por causa disso que eu vou falar, eu já vou perder uns 50, 60 seguidores, que geralmente quando eu falo isso, acontece. Mas é bom porque eu já faço uma limpa já e tá tudo certo. Pessoal, idolatria sempre fez mal na história da humanidade. No Brasil, recentemente, aconteceu isso. Por causa de idolatria política, agora é um ex-condenado, se assim a gente pode dizer, que está presidindo o nosso Brasil. Dá para acreditar? Ah, eu sei que vai vir aquelas pessoas que vão falar, ah, mas é a urna, ah, mas é isso, ah, mas roubaram, ah, mas aquilo. O cara incentivou, todo mundo comprou a ideia que acreditava que ele faria alguma coisa, de que o Bolsonaro ia mudar, de que isso... Aí quando começou a bater ali na família, quando o pessoal começou, quando ele começou a ir com os dois pés, logo no início do mandato, e o pessoal chamou ele e falou, ó, tem essas coisas aqui da sua família aqui, você esqueceu disso daqui? Aí você já viu que ele já não falava mais contra o Centrão, depois já começou a falar, eu sou do Centrão. Aí daqui a pouco, quando todo mundo achava que ele ia indicar pessoas pro STF, que ia mandar bem e tal, indicou o Cássio Nunes é o que deu o voto de... Você não precisa acreditar em mim não, tá? Ah, Nick, você tá mentindo, é só você entrar lá que você vai ver. Quem deu o voto de Minerva para que o Lula pudesse se candidatar, para que ele ficasse elegível, foi o Cássio Nunes. E quem foi que colocou o Cássio Nunes lá? Quem foi que depois colocou André Mendonça? Quem era o André Mendonça? Ele era assessor, trabalhava no gabinete de qual ministro do STF? Fala aí pra mim. Tá entendendo? Então, uma coisa era aquilo que o Bolsonaro, quando não estava no poder, mostrava, e não, e sem mimimi, sem vaselina, isso e aquilo, sem tomar lá da cá, se for pra fazer desse jeito eu não vou governar e tal, nem vote em mim. Beleza. A galera, não, vamos pra cima, é isso. É esse discurso que a gente quer comprar aí, bora, e Deus, pátria, família e liberdade... Quando entrou no poder, aí as coisas mudou um pouco. E o problema não é o político ter mudado. Porque às vezes político é político. O problema são as pessoas. Aqueles que eram para cobrar
Não pode cobrar ele não, porque se você cobrar ele, aí o Lula volta. O que aconteceu? A galera passou um pano, ele jogou um monte de apoiador na fogueira, e eu falo isso porque na época, quando eu ainda estava no Brasil, no início do mandato dele, eu ainda trabalhava numa instituição financeira lá no Brasil, e no qual eu tinha uma cliente que era ali de Goiás, e que ela, nos primeiros acampamentos, quem é das antigas vai lembrar de um primeiro grupo ali da Saru Inter, ali os 300, que eles marcharam contra o STF, ela fazia comida para esse povo. Isso bem no começo do mandato dele. E o que o Bolsonaro fez? Durante todo o mandato dele, foi entregando e soltando o povo que abraçou a ideia junto com ele, que aí foi pra cima e foi pro quebra-quebra, e foi fazer o que? As imagens estão aí, a história tá aí. O que aconteceu? Ele jogou todo mundo das férias para tentar se livrar. Vai falar pra Saru Inter aqui, muito antes, lá no comecinho, tava fechadão com ele, nem quer saber mais disso. Ó o Weintraub, o que o Weintraub virou agora? Ah, virou isentão, virou de esquerda. Então, gente, não se apega a político. Que se vocês depositarem todas as fichas de vocês no André Ventura, no Chega, isso e aquilo, vocês podem se frustrar. Olha que a história e a história da civilização é rico em exemplos de pessoas, em movimentos que acreditaram em pessoas e depois deu no que deu. Então, se você quer que o seu país realmente tenha ali as suas raízes firmes e tudo mais, beleza, isso não tem nada de errado. Você querer que os imigrantes que estão ilegais, mas é que tal? O que é estar ilegal? Tem acordos que dizem que as pessoas que entraram e deram entrada na sua manifestação de interesse, o governo tinha aí 90 dias para poder regularizar e tem pessoas que estão 2 anos esperando. Então já era para essa pessoa estar regularizada há pelo menos quase 2 anos atrás. E aí vai se inflando o número de pessoas que estão aguardando a sua regularização. E aí quando você vê nas estatísticas, tem quase 500 mil de pessoas ilegal. Aí você vai ver, dessas 500 mil, 90% está no processo, está aguardando o processo é moroso. Tem pessoas que vão lá, judicializam a questão para tentar que se cumpra aquilo que foi determinado. E aqueles que judicializam a questão conseguem até. Então assim, é um bocado complicado. Então o que eu posso falar para vocês é, algumas das ideias do Chega, eu compactuo, Nick, mas você é imigrante, Nick, mas você é negro, eu ouvi falar que eles são racistas, que eles são misóginos, que eles são isso, que eles... Gente, o que tá certo, independente se é um terraplanista que tá falando, independente se é o Chega, independente se é o PT, o que eu considero que tá certo, é aquilo que eu tenho como princípio, e aquilo que eu acho que tá certo, não me importa quem tá dizendo. Assim como também o que está errado, se for minha esposa que estiver falando, se for meu filho que estiver falando, ou se for eu mesmo que estiver falando, eu tenho que parar e olhar e falar, calma aí, isso aqui vai um bocado contra daquilo que eu acredito. Então pare de ficar comprando produtos enlatados. Parece que é um combo, por exemplo, do McDonald's, só pode comprar aquele combo. Não seja assim. Epa, se você não quer beber o refrigerante e você quer o sumo, fala, não aceito o combo, eu quero esse lanche, mas eu quero consumo. Não, mas tem que comprar o combo completo. Tem que ser com Coca-Cola, tem que ser com... Não, mas eu não quero a batata. Não, mas só vende se for no combo. Isso leva países para caminhos que, é só você dar uma olhada aí em outros lugares que você vai ver. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre, no caso da manifestação do Chega. Não acho que tá de todo mal. Imigrante qualquer tipo de imigrante, se ele tá ilegal ou legal, cometeu crime, para mim, essa pessoa deveria voltar para o seu país de origem, porque eu nem acho que essa pessoa deveria ficar preso, por exemplo, no caso aqui em Portugal. Porque todo o passivo, durante o período que essa pessoa estiver presa, quem vai ter que pagar ainda é Portugal. Então, para mim, imigrante que cometeu crime em qualquer país, deveria voltar para o seu país de origem. E com atenuante ainda, porque mancha todo um histórico de pessoas que futuramente possam querer ir a um determinado país e falar, tá vindo mais um da tal etnia, tá vindo mais um de tal país lá das pessoas que cometem crime aqui. Então deveria ser um atenuante. Na hora da dosimetria da pena, devia acrescentar aí, deveria acrescentar mais um X tempo pelo fato de você ter cometido um crime em outro país e tal. Espero que tenha ficado um bocado claro aquilo que eu tenho de opinião e aquilo que eu vejo. Então eu não acredito que a mudança das nossas vidas vão vir através da política. Como assim, Nick? O tema não é muito complexo? Pode parecer, mas eu falo pra você, tudo que eu conquistei na minha vida não foi com a ajuda de político. Eu que tive que arregaçar a manga para poder conquistar. E ainda digo mais, muitas das vezes o político atrapalhou.
E muitos ainda que dizia que ia ajudar, piorou ainda a situação. Então se eu posso dar uma dica para você que está me assistindo, você que já ficou até aqui, não seja gado de político nenhum. Ok, se o político votou com aquilo que você concorda, beleza. Se ele pisou fora, chega junto. Fala, ó, se eu votei em você, eu não votei em você por causa disso não, tá? Não seja idólatra de político, porque na maioria das vezes eles mais te atrapalham do que te ajudam, beleza? Corra você atrás do seu sonho, corra você atrás dos seus objetivos, porque senão você tá lascado na vida. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Se você não é inscrito no canal, eu sei que esse é um tipo de vídeo que às vezes é chato, é denso, é maçante, mas é isso que liberta. Você ficar assistindo só videozinho de preço de Zara, preço de Nutella, esse tipo de coisa, por isso que você vê um monte de vídeo de gente que chega e com 6 meses aí embora. Porque você ficar sabendo o preço disso ou daquilo, isso não corresponde a 5 a 10% das coisas que você precisa saber para poder escolher um país. Tem coisas muito mais importantes do que isso, beleza? Deus te abençoe. Fui, bora!